Bem, boa noite, estamos chegando por aqui agora pela tabela dos otimismos. Desculpem vocês que estavam conectados, mas nós tivemos realmente problema de conexão. Ao pessoal do Facebook, muito obrigado pela paciência, né? E desculpem aí realmente esse entrave. Mas é como eu estava falando, então nós vemos no nosso petróleo a única saída para um real desenvolvimento do país. Não tem jeito. Mas com esse Congresso que está aí, esse governo Lula, ele realmente vai ter muitos problemas e nem sei se a gente irá conseguir, realmente, se a gente irá conseguir reverter essa situação. Não é? Para mim, trata-se de um problema que vamos ter que abordar mais cedo ou mais tarde, ou senão vamos continuar aquele paísinho da América Latina, aquela republiqueta da América Latina, conforme nós temos vindo a ser tratados no mundo. Mas além de tudo isso aí também, o, os dois maiores inimigos da Petrobras são a desinformação, não é? Isso é uma. Porque eles costumam, não é? Eles costumam colocar um monte por exemplo, agora está na moda é Bolsonaro e o Moro, né? Mas tem um monte de coisas que estão rolando por aí que eles estão encobrindo, entendeu? Porque eles fazem isso precisamente para quê? Para que as coisas importantes realmente para eles, para aqueles 10% da população que ganha e também os estrangeiros que estão aqui ganhando, continuem ganhando e o povo não lava o bico. É sobre isso que eu vou falar também na próxima Viva amanhã. Então o povo tem que lutar pelo que é o Brasil para salvaguardar o desenvolvimento da nação e construir um país sustentável para seus filhos e netos. Não tem outra solução. A internet ela é pródiga e esclarece que não tem preguiça de pesquisar para quem não tiver essa preguiça e que a rua é o palanque do povo. O povo está realmente muito longe da rua. Né? Então, os da esquerda, porque da direita eles estão constantemente, né, aparecendo, se manifestando, né, estão na rua para isso e nós parece que estamos meio a quadros, não é isso? Então, como eu estava falando, a Petrobras tem que ser a mola propulsora do desenvolvimento nacional, porque nós jogamos fora a maior parte das nossas riquezas para o Brasil, ouro, ferro, prata. Quando os digo jogar de fora, há troco de quê? De commodities. E commodities é um valor muito baixo para a importância, né, da matéria-prima que nós temos. E outra coisa, nós temos uma coisa também muito importante nesse país, se conseguimos conservá-la, que é a água. A água vai ser dos grandes motivos para guerras como o caso da Venezuela, como o caso da Palestina, né? Que no futuro vai ser, realmente o Brasil vai ter que saber se defender. Porque o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. Né? Eu espero que em 2024, ainda este ano, nós possamos chegar à oitava posição. Depois de Bolsonaro ter derrubado para 15º lugar, foi uma vergonha. Portanto, a construção não é fácil voltar. Entretanto, algumas considerações mais abrangentes nós precisamos colocar sobre isso aí. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, o PNUD, o país ocupou em 2022 a nada admirável 89ª posição em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano. Além disso, levando-se em conta que o coeficiente do Gini do Brasil é 0,518 em 2022, o último número, é o maior entre os países do G20. Qualquer objetivo de desenvolvimento socioeconómico deve levar em conta a elevadíssima concentração de renda no Brasil. Indubitavelmente, amigo ouvinte, as necessidades sociais, ou seja, os déficits sociais, como analisam alguns dos académicos que estudam as desigualdades, são realmente exorbitantes, são urgentes de serem abordadas. Entretanto, as limitações estruturais que impedem que tais necessidades sejam alcançadas são muitas vezes ocultas. Como eu vos falei, eles jogam problemas de menor importância, fazem disso o preenchimento das redes sociais, o pessoal fica discutindo isso aí. As televisões também, a mídia hegemónica também não está nem aí, porque eles trabalham para esses 10%, né? E fica por isso mesmo. Os problemas realmente graves são encobertos, os caras continuam enchendo o bolso e o povo cada vez mais pobre. Porque a sociedade em geral
não conhece esse tipo de problema, essas necessidades que precisam de ser alcançadas. O país que vivencia o capitalismo periférico aprofundou um modelo neoliberal concentrador de renda e de riqueza. No Brasil, caro ouvinte, os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos que os 10% mais ricos. Além disso, os 20 maiores bilionários do país têm mais riqueza do que 128 milhões de brasileiros. Uma vergonha. 60% de uma população em que 30% delas está na lista da fome, está passando fome, cidades. Magda Chambriard, a nova presidente da Petrobras, ela escreveu artigos em 2023, agora ela é presidente, e eu tento lembrar isso aí, descrevendo algumas das necessidades sociais que poderiam ser, ao menos parcialmente, atendidas através da estatal e agora, mais do que nunca, né, aproveitando a sua presidência. Então, relatando os efeitos da falta de investimentos da estatal no aumento do desemprego, a Magna ela disse em 2002 que o Brasil se orgulhava do seu pleno emprego, mas os investimentos da estatal foram muito reduzidos, quase zeraram, em alguns períodos em prol da distribuição criminosa de dividendos, que nem sempre foram lucros da Petrobras, mas sim, inclusive, o escândalo de se ter vendido muita refinaria, se ter vendido a Transpetro e outros, né? E esse dinheiro, em vez de ser reinvestido, não, foi dado como lucro e dividido pelos acionistas. Então, só para exemplo da perda, só para exemplo do escândalo, o Rio de Janeiro perdeu 9,5% dos seus postos de trabalho com carteira assinada em 2014 e julho de 2023. Em outra parte do mesmo artigo, Magda comenta sobre o setor de exploração e produção, no qual 14 novas plataformas entrariam em produção no quinquênio, mas que todo esse crescimento não está sendo aproveitado como fundamental eixo de fortalecimento da indústria naval do país. Então, a construção de um petroleiro pode alocar nada menos, nada mais que cerca de 2 mil empregos. Para além disso, caro ouvinte, os empregos indiretos e induzidos decorrentes dessa atividade, no Rio de Janeiro, mais de 10 estaleiros se encontram ociosos, enquanto o Estado necessita seriamente alocar sua mão de obra produtiva. Nós preferimos mandar construir fora as plataformas que precisamos e os navios que a Petrobras precisa, dando emprego por lá, enquanto por cá o desemprego apavora a população. E continuamos, não tivemos muita medida. Agora sim, parece que o Lula ele reverteu a situação e mandou que fossem feitos pedidos à indústria nacional, aos estaleiros ociosos do Rio de Janeiro. Em outro artigo, também, a nova presidente da Petrobras comenta sobre o setor do refino, criticando os efeitos negativos da falta de ampliação do refino e, concomitantemente, analisando que um maior investimento nesse segmento pode agregar mais valor ao óleo nacional. E o refino se faz nas refinarias, mas Temer e Bolsonaro optaram por entregá-los à iniciativa privada. Mais especificamente a esse respeito, Magna comentou que, com a ampliação do refino, nós poderíamos implicar na redução das importações de derivados. Disse ela na época. Por isso, não foi surpresa quando as importações de derivados atingiram a cifra de 17,1 bilhões de reais, não de dólares, não foi reais, de janeiro a novembro de 2023. E as importações de diesel chegaram a 8,5 bilhões de dólares nesse mesmo período. Então, o refino, conforme ela, pode agregar valor ao cru brasileiro e mitigar as grandes desembolsos decorrentes da importação de derivados. Existem limites claros em contraste com as necessidades do país, fatores estruturais que representam os verdadeiros limites para o desenvolvimento de uma maneira geral. As políticas neoliberais continuam sendo implementadas em um país periférico do capitalismo global, uma visão de curto prazo. No caso da Petrobras, se observa desde 2021 o pagamento de substanciais dividendos e a redução dos investimentos da empresa. Porque a Petrobras, caros amigos, é a maior empresa do país. É uma estatal, caros ouvintes, que foi criada com funções específicas, como o fornecimento estratégico de petróleo e seus produtos derivados
a custos compatíveis com a realidade da sociedade brasileira e atuar tendo em vista o seu papel único para a promoção de um projeto brasileiro de desenvolvimento. Foi para isso, não foi para distribuir lucros. A Petrobras não foi uma das empresas que mais distribuiu lucros no mundo. Porque, na verdade, caro ouvinte, uma política de preços mais justa é necessária, assim como fomentar a reindustrialização do país. Porque a redução drástica nos investimentos da Petrobras reflete uma política governamental que reduziu significativamente não é, os investimentos públicos do Brasil. Em contrapartida, caro ouvinte, os dividendos pagos aos investidores nunca foram tão altos. Em 2023, por exemplo, foram pagos 20 bilhões e 280 milhões de reais em dividendos aos acionistas da Petrobras. E a razão desses dividendos pagos aos acionistas sobre os investimentos líquidos representa um parâmetro que mostra uma notória mudança recente nas decisões da empresa. Porque antes de 2020, esta razão nunca foi superior a 30%. Em 2021, a razão de dividendos de investimento chegou a 829%. Em 2022, 778%. E em 2023 atingiu o patamar de 232%. Valor ainda muito acima da série histórica de 2005 a 2020, enquanto tivemos um governo democrático e que deixaram governar. Ou seja, a partir de 2021, se observa uma estratégia de curto prazo que levou a empresa a ampliar os pagamentos aos acionistas e reduzir os investimentos. E essa tendência, caro ouvinte, inexoravelmente compromete o futuro da empresa e a capacidade da Petrobras, ao mesmo em alguma medida, de cumprir o seu papel no que se refere ao desenvolvimento socioeconómico deste país. Então, o valor da razão da Petrobras em 2023, entre os dividendos pagos aos acionistas sobre os investimentos líquidos, foi 4,7 vezes superior à média aplicada por outras grandes petrolíferas mundiais, as Big Oil, tais como a ExxonMobil, a British Petroleum e a Shell. Então, uma visão essencialmente neoliberal que defende um Estado mínimo. Na verdade, um Estado radicalmente mais mínimo daquele que se observa de modo geral no neoliberalismo praticado em países desenvolvidos, onde os déficits sociais são notadamente muito menores do que no caso do Brasil. Um déficit e uma política de Estado mínimo caracterizando algo como uma infeliz sinergia de injustiças socioeconómicas ao povo brasileiro. Então essa visão, ela se reflete nas recentes ações financeiras da estatal, quando se observa um baixo investimento e um alto valor de dividendos pagos, acima inclusive de outras grandes petrolíferas mundiais, como eu acabei de citar. Então a sociedade de economia mista e as estatais em geral, elas não podem ter uma meta de lucro a curto prazo, sem qualquer preocupação com a sociedade e o futuro do país, inclusive das suas próprias atividades econômicas. Então, após a recessão causada pela pandemia da Covid-19, seria fundamental que ocorresse o crescimento de algumas atividades fundamentais para o desenvolvimento da economia do Brasil. Em especial, as atividades de transporte, produção de combustíveis, consumo energético industrial e geração de energia. Então, são setores de fundamental importância para o crescimento econômico e geração de empregos. É de grande importância também o estabelecimento de políticas que apoiem a reindustrialização do Brasil. Em 2000, a Petrobras passou a renegociar papéis na Bolsa de Valores. E ter ações, caro ouvinte, na Bolsa de Nova Iorque não traz qualquer benefício para o povo brasileiro. Inclusive, submete a Petrobras à legislação dos Estados Unidos da América. E esse é o principal limite que impede a estatal de realizar a sua função de acordo com a Constituição Federal. Ou seja, o quê? A qual estabelecendo exigências quanto ao interesse coletivo. Porque, volto a repetir, Petrobras é a maior realização do povo brasileiro. Esta semana nós tivemos uma notícia boa. Petrobras aprova a retomada da fábrica de fertilizantes no Paraná. Já é uma boa notícia, não é? É um começo. E segundo a notícia, a previsão de que a operação da ANSA seja reiniciada no segundo semestre de 2025. Né?
Muito bom, porque vai reduzir a nossa importação de eh, pesticidas e também de insumos, né, para a agroindústria. Muito embora eu sou um pouco cético também com essa agroindústria, porque ela não fabrica comida, ela fabrica ração, ela fabrica uma matéria-prima básica para esses alimentos industrializados que tanto câncer têm trazido para a sociedade. Então, o fomento ao desenvolvimento, vamos voltar à história, porque senão eu desvio. O fomento ao desenvolvimento socioeconómico do Brasil pela Petrobras vem sendo eclipsado por uma série de exigências dos Estados Unidos da América e de suas big oil. A Petrobras deve ser, como eu falei, a mola propulsora do desenvolvimento nacional. Mas então eu gostaria agora de voltar e falar sobre esses lucros. Lucros fictícios. Eles converteram os lucros fictícios da venda de ativos e distribuíram bónus, convertendo a Petrobras na maior distribuidora de dividendos do mundo em prol do desinvestimento. O primeiro objetivo da empresa deveria ser garantir o funcionamento do sistema econômico e o segundo, gerar riqueza para atingir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu volto a frisar: o fim da pobreza, fome zero, cidades habitáveis, infraestrutura, sistema industrial, energia menos poluente, etc, 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 deviam estar no foco. E tem também contra o facto de o petróleo é bem de nação, portanto, do povo brasileiro. Então, mesmo com as amputações que lhe foram feitas de Brasília, a Petrobras ainda é um instrumento importante. Nós não precisamos de outra empresa para produzir o petróleo no ritmo necessário para financiar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aqui no Brasil. Fomos derrotados politicamente e o nosso esforço tem que ser redobrado e a mobilização nacional tem que ser aumentada. O povo precisa sair da morbidez. O povo precisa voltar para a rua como no movimento anterior, grande e forte, de o petróleo é nosso. Os nossos jovens não se lembram disso. Isso é da minha época, dos anos 50. Foi muita luta, gente, muita luta, para nós montarmos essa Petrobras e conseguirmos tirar o nosso petróleo da mão dos interesses internacionais. Depois agora, infelizmente, em pleno século XXI, né, nos anos 20, né, nós entregamos isso aí de mão beijada. Porque realmente um outro movimento, o petróleo é nosso, precisa ressurgir. E, portanto, eu resolvi trazer para as ondas da rádio esta denúncia e, a partir dos próximos programas, eu trarei toda a história dessa luta. Petróleo que devia ser nosso e o pré-sal também. Nós olhamos para as pressões das interferências americanas em nossos assuntos e, em especial, no petróleo. O imperialismo norte-americano, talvez como poucos, tem consciência que para desorganizar um país é fundamental atacar os alicerces de sua economia. Quando há quase uma década a Operação Lava Jato colocou na cadeia Marcelo Odebrecht, em meados de 2015, eu acho que todo mundo se lembra disso, e outros empresários importantes no país, tornou-se evidente que o imperialismo estava por trás do golpe de Estado no Brasil. Afinal, caros ouvintes, somente uma força desse tipo podia encarcerar de forma completamente ilegal representantes de um sector de burguesia nacional extremamente poderoso e bem-sucedido economicamente, rico. Então, um dos mais fortes indicadores da condição dos Estados Unidos no processo golpista no Brasil foram justamente as primeiras ações do governo Michel Temer, que assumiu em 31 de agosto de 2016. Esse governo tratou, por exemplo, de desmontar rapidamente a lei da partilha, que tinha sido aprovada em 2010, após o anúncio da descoberta das reservas do pré-sal. Então, o objetivo central da lei era justamente reter uma parcela maior da renda petrolífera no Brasil. Uma lei dessas teria que ser imediatamente retirada de circulação, segundo esses entreguistas. Então, esse interesse em liquidar uma legislação que trazia aspectos como exigência de conteúdo nacional nas compras de equipamentos por parte da Petrobras e a exigência de que somente a Petrobras poderia operar nossos postos do pré-sal, desnudava a verdadeira natureza do processo golpista. Então, como é conhecido do ponto de vista econômico, o principal interesse do golpe
foram as imensas reservas contidas no nosso pré-sal. Recentemente assumiu a presidência da Petrobras a Magda Cambriat, que, segundo consta, defende a posição mais desenvolvida e nacionalista, conforme algumas referências que eu fiz atrás, em relação ao petróleo e também ao papel da Petrobras. E ela recebe isso aí com muito mais, ela persegue isso aí com muito mais convicção que o seu antecessor. Pelas suas primeiras entrevistas como presidente da companhia, mostrou-se bastante preocupada com a urgência do Brasil ter segurança energética e se desenvolver, problemas em relação aos quais a Petrobras exerce um papel essencial. Então, em sua primeira coletiva de imprensa como presidente da Petrobras, Magda Chambriard, esses nomes eu vou-te contar. Eu sou muito mais o Suassuna quando diz que é oxente, muito mais o oxente dele do que qualquer de todo o mundo. Mas Charles Chambriard defendeu fortemente o esforço exploratório de petróleo e gás para garantir a soberania energética do país. Então, caro ouvinte, a executiva ela foi incisiva na necessidade de a Petrobras repor as reservas para escapar do risco do país voltar a ser importador de petróleo. Isso porque o facto de o país dispor de pré-sal, que atualmente supre mais de 70% das necessidades nacionais de petróleo, não garante o eterno crescimento. Uma dia acaba. Então a empresa precisará continuar realizando seu planejamento estratégico, visando explorar novas possibilidades de produção de energia, principalmente de fontes renováveis. E nesse sentido, aliás, o Brasil tem ampla vantagem, pois temos a matriz energética mais limpa do mundo. Então, a autossuficiência brasileira em petróleo é muito recente. Além disso, o país depende da importação de derivados, porque os governos golpistas interromperam a política de expansão das refinarias, agora retomada, graças a Deus, pelo presidente Lula, com limitações financeiras. Neste contexto, a presidente da Petrobras tem explicitado as novas fronteiras de exploração, incluindo a questão do Amapá, na bacia foz do Amazonas e a bacia também de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, segundo Charlian, as reservas do pré-sal atingiram o seu ápice em 2023, o que é nada em termos de tempo, considerando o tipo de produto que estamos tratando. Então, a produção de petróleo demanda investigações elevadíssimas, investimento elevadíssimo e requer planejamento estratégico para as fases de pesquisa, prospecção e extração. Então, a direção da Petrobras está aguardando para obter a autorização do IBAMA para explorar petróleo na região do Foz do Amazonas. A Petrobras é a maior especialista em exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas no mundo. Então, essa autorização é fundamental para que a sobrevivência da empresa depende dessa produção eficiente, com o cuidado de sempre e com a permanente reposição das reservas de petróleo e gás. Desde que o pré-sal começou, caro ouvinte, desde que ele começou a ser explorado no Brasil, há pouco mais de uma década, os benefícios para o país são incalculáveis, do ponto de vista de geração de energia, impostos, emprego e renda. Muito embora continue sendo muito alto, né, essa disparidade entre aqueles que estão ganhando muito e pouco. Isso ainda não chegou à maioria do povo brasileiro. Então, segundo Guilherme Estrela, também geólogo conhecido como o pai do pré-sal, e outros especialistas, se o Brasil não tivesse descoberto o pré-sal, possivelmente agora estaríamos importando petróleo. Hoje o pré-sal disponibiliza mais de 70% do petróleo que o Brasil consome e a exploração de petróleo no pré-sal representa 26% da balança comercial do Brasil. Mas como em qualquer outro processo dinâmico, atingindo o pico de produção, começa a redução gradativa até ao fim das reservas. Por isso, o trabalho da Petrobras de exploração de novas reservas, como essa da margem equatorial, não pode ser interrompido. É fundamental que a estatal ela passe a produzir em novas áreas. Então, para realizar a chamada transição energética para uma matriz renovável, o Brasil precisa de recursos do petróleo. Por isso é que é fundamental um elevado nível de investimento na Petrobras. É o dinheiro ganho com petróleo e gás que irá permitir que a empresa tenha condições de realizar a chamada política de transação energética,
para, através de novos investimentos, diversificar as fontes de produção de energia. Por isso que a estratégia desenvolvida pelos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro de pagar os maiores dividendos do planeta para os acionistas, entre as petroleiras, no fundo foi desenvolvida para destruir o futuro da empresa via carência de investimentos. Então, quem imaginar que essa formulação é uma teoria da conspiração, deveria conhecer pelo menos um pouquinho da história do petróleo e da fundação da Petrobras. Porque quando Magda Chambarrier foi indicada para a presidência das ações da Petrobras, caíram da cotação. O que é um bom sinal, porque claramente o movimento de ações teve um caráter especulativo. As grandes empresas vendem em massa para realizar o lucro e depois compram quando caem os preços. Então, como uma empresa que é top 10 em todos os quesitos de eficiência, como é que ela não iria dar lucro? Então, mesmo no período dos governos golpistas, Temer e Bolsonaro, que tentaram atrasar a empresa no que foi possível, ela gerou muitos lucros. Afinal, como constatou John Davidson Rockefeller, fundador da primeira grande empresa de petróleo da história, a Standard Oil, o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. O segundo, uma empresa de petróleo mal administrada. Quem assim compra barato. Então, claro, a diferença em relação ao governo Lula é que o Temer e Bolsonaro faziam esses lucros nesses governos virando lucros de acionistas em detrimento dos investimentos necessários. Então, o governo Lula demandou à nova direção a retomada das encomendas de navios e plataformas a estaleiros brasileiros, uma estratégia que visa aproveitar a demanda da Petrobras para reindustrializar o país e gerar emprego e renda. A demanda de petróleo e o peso da Petrobras na economia são armas robustas para reforçar as cadeias produtivas nacionais. Então, como já se falou algumas vezes, a Petrobras é uma nação, mas terá de ser uma nação amiga do Brasil. A Petrobras é uma das poucas multinacionais que o Brasil dispõe. A internacionalização da exploração é uma variável também importante da companhia. No ano passado, a empresa anunciou a volta das atividades na costa oeste da África, onde adquiriu participação em blocos da Shell, em São Tomé e Príncipe, e negocia para entrar no litoral da Namíbia. A Petrobras auxilia inclusive na estratégia da diplomacia brasileira de se aproximar dos países irmãos da África. A troca da presidência da Petrobras tem então um papel fundamental no esforço que o governo vem fazendo de reindustrialização e agregação de valor aos nossos produtos. Então, como o Brasil, amigos, entre os países atrasados, é um dos mais industrializados ainda, né? Apesar de todo o processo de recuo da indústria nos últimos anos, ele é atacado com muita ferocidade pelos grandes. Todo o ódio dos setores conservadores em relação às aspirações de soberania económica e política do Brasil vem à tona quando o governo toma qualquer iniciativa no campo da industrialização do Brasil. Então essa turma acalenta um sonho que mal consegue disfarçar. Transformar o país em definitivo em um exportador de matérias-primas e em uma base onde as companhias estrangeiras possam explorar seus negócios, aproveitando a abundância de recursos naturais, como o petróleo, como a água, como a população superexplorada, acostumada a baixos salários. A essa altura, acabou a trégua da mídia com o governo Lula. A direita tradicional já está fazendo acordo com a extrema-direita, pensando na sucessão de 2026. Será um grande retorno à 15ª posição do Brasil, não é? A relação dos setores conservadores só tem sido mais violenta, ou não tem sido mais violenta, quero dizer, melhor dizendo, porque a situação económica está razoavelmente controlada neste momento, porque senão a coisa tinha descambado. A inflação está relativamente baixa e a economia obteve um certo crescimento de PIB no ano passado de 10,9%. E o crescimento, muito embora modesto para as necessidades do Brasil, possibilitou um recuo de desemprego. Além disso, caros ouvintes, o câmbio se manteve estável e o Brasil vem apresentando superávit comercial próximo de 100 bilhões de dólares, o que é fundamental para o nosso balanço de pagamentos. Ou seja, há uma parte significativa do empresariado que está ganhando muito dinheiro,
o que desestimula aventuras conspiratórias neste momento, mas é uma correlação muito difícil para o governo. Além disso, a parte do empresariado que tem um pouco mais de juízo estão observando atentamente o processo de demolição da Argentina, com a experiência desse governo dito anarcocapitalista. Um facto recente indica bem o desfecho que pode ter essa experiência translocada do país vizinho. No dia 22 de maio, a Argentina contratou emergencialmente um navio com 44 milhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito da Petrobras, em função de um consumo atípico de gás decorrente do frio extremo que tem feito na Argentina, um frio que jamais havia sido registrado há décadas, e às vésperas do inverno que ameaça ainda ser mais rigoroso do que os últimos anos. E a demanda por gás para calefação, com certeza, vai aumentar drasticamente. Então, a esses factos se soma a desorganização de um governo supostamente libertário, que não tem a menor noção de gestão de um país importante como a Argentina e que tem levado a população à fome. Nestes dias em que o Brasil e a Argentina comemoram 200 anos de relações diplomáticas, esse acontecimento foi extremamente significativo da importância dos países disporem de estatais fortes e organizadas que possam auxiliar na oferta de produtos e serviços básicos para as suas populações, como alimentação, energia, habitação e segurança territorial. Bem, vamos ficando por hoje por aqui. Um forte abraço a todos vocês e voltando ao assunto do petróleo e desenvolvimento da próxima live sobre o petróleo tem que voltar a ser nosso. Até lá. Boa noite a todos.